Salmo 121. É um salmo muito conhecido, é uma palavra muito bonita. Toda a Bíblia, ela é muito bonita, é inspiradora falar. E eu gosto muito desse salmo, que quando a gente lê ele, traz uma segurança para a nossa alma, para a nossa vida. Saber que é um Deus tão grandioso, tão maravilhoso, que cuida de cada um de nós, amém? Salmo 121, versículo 1. Está escrito assim na palavra do Senhor: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, por estarmos aqui, meu Deus, após o louvor, após a adoração, agora ouvir a Tua palavra. Senhor, que nesses minutos que nós estamos aqui, o Senhor fale conosco, abra o nosso entendimento, Senhor, para que possamos, ó Deus, receber a Tua palavra em nossos corações. Pai, na medida que nós estamos ouvindo a Tua palavra, visita cada casa, cada lar, cada família, cada pessoa, e abençoa a todos em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Eu não sei qual é o título que está em suas Bíblias, mas na minha Bíblia, acima do versículo 1, tem um título que diz: Deus é guarda fiel do seu povo. Aleluia. Então, por esse título, ele está falando daquele que pode proteger, pode guardar e pode ajudar a cada um de nós. Não estou dizendo que não existem pessoas que podem nos ajudar. Deus coloca sempre pessoas em nosso caminho para nos abençoar. Deus coloca pessoas, assim como Ele tira também pessoas que atrapalham o nosso caminho. Deus coloca pessoas em nosso caminho que sempre vai nos ajudar. E a palavra aqui está dizendo do maior ajudador, que está acima de amigos, está acima de família, está acima de irmãos de igreja, acima de pastores, de pastoras. Está falando do Senhor Deus Todo-Poderoso. O versículo 1 diz: primeiro, antes de falar da explicação do Salmo, no versículo 1, tem um título, um segundo título, embaixo do título do Salmo, que está escrito Cântico dos Degraus. Não sei se na sua Bíblia está assim, Cântico dos Degraus. O que era o Cântico dos Degraus? O Cântico dos Degraus era como se fosse um louvor que era cantado quando se entrasse na igreja, no templo dos judeus. Então, o Cântico dos Degraus, toda vez que lê na Bíblia, lê alguns salmos escrito Cântico dos Degraus, é como se aquele salmo fosse cantado em forma de hino. Então, esse Salmo 121, ele era adorado a Deus, ele era recitado pelos irmãos, pelos judeus naquele tempo, na entrada do templo. Então, quando fala dos degraus, porque o templo tinha degraus, assim como esse altar aqui tem um degrau, é como se nós entrássemos na igreja lembrando da palavra de Deus. Então, era um salmo que não era apenas lido, ele era entoado em forma de louvor, ele era recitado de uma forma que não saísse da mente de ninguém. É por isso, irmãos, que nós devemos sempre estudar a palavra de Deus, para que a palavra ela nunca saia do nosso coração, para que a palavra fique gravada em nós, para que a palavra fique viva dentro de nós. O versículo 1 diz: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele diz: eleva os meus olhos para os montes. É lógico que aqui ele pode estar falando no sentido de uma metáfora, no sentido de uma comparação, porque os montes podem ser literalmente montanhas, porque ele fala aqui de montanhas, ele pode falar de montanhas, mas também nós podemos dizer que seria o quê? Um monte de problemas, um monte de dificuldades. E quantas dificuldades existem nos dias de hoje?
obstáculos que surgem em nosso caminho, às vezes no local de trabalho, às vezes em casa, às vezes na família, às vezes com um parente que não conhece o Senhor Jesus. E difícil luta é para a pessoa que vem para a igreja buscar o Senhor e dentro de casa tem alguém às vezes que não entende a fé daquela pessoa. Às vezes é a crítica, às vezes é a piadinha contra a fé da pessoa. Você vai lá para a igreja, você vai lá dar dinheiro para pastor, você vai lá fazer isso, aquilo, outro. Isso é uma luta, irmãos, isso é uma batalha, isso é uma montanha de problema que a pessoa tem que enfrentar diariamente e às vezes, infelizmente, sozinho e sozinha. Mas o nosso conforto na palavra aqui nessa noite é dizer o seguinte: elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? De onde vai vir a solução para um lar abençoado, para uma casa abençoada, para um local de trabalho abençoado? Às vezes tem pessoa que não enfrenta dificuldade em casa, às vezes enfrenta no trabalho, na faculdade, na escola, que a pessoa é da igreja e fica zombando, ó lá o crente, ó o trouxa, o otário, que fica zombando da fé da pessoa. Isso existe em todos os lugares. Mas nós, como igreja do Senhor, sabemos que nós não devemos revidar, nós não vamos brigar, nós não vamos discutir, vamos deixar que o Senhor trabalhe, não destruindo aquela pessoa, ao contrário, convertendo e salvando aquela pessoa. Mas se o problema, se o obstáculo, além de ser a casa, além de ser a família, além de ser na área da saúde, seja qual for, o próprio Salmo dá a resposta de onde vem o socorro. No versículo 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E ele vai dizer qual é a resposta desse socorro no versículo 3: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. O interessante é que no versículo 3 ele diz não deixará vacilar. Essa palavra hoje em dia é usada como gíria. Quando a pessoa, você vacilou, você está vacilando. Quando a pessoa está vacilando, ou ela tende a vacilar, é porque ela está errando em alguma coisa. Irmãos, Deus é tão misericordioso, tão amoroso. O Deus que nós servimos, Ele é tão bom, que ainda que nós estejamos em erro, Ele nos dá a oportunidade de corrigir os nossos erros. De pensar, você não pode andar desse jeito, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você deve andar no caminho certinho. Deus não quer ver a gente com a vida toda torta, com a vida toda atrapalhada. Só que diferente de outros deuses, de outras religiões, o nosso Deus não vai pegar a vida de uma pessoa que está em erro e jogá-la no lixo. Porque a religião, ela joga a pessoa no lixo, ela expulsa a pessoa, ela faz a pessoa, às vezes, se sentir até humilhada. Mas quando a pessoa conhece Deus, é lógico que a pessoa sabe que se ela está em erro, ela não vai viver errando sempre. Porque isso até é burrice, persistir no erro, persistir na vida errada. Ao contrário, Deus é tão maravilhoso que Ele é como um pai, Ele é como uma mãe. A mãe e o pai, ainda que o filho não possa valer nada, ainda que o filho seja uma pessoa totalmente errada, sempre a mãe, sempre o pai vai acreditar que aquele filho e aquela filha vai ser uma boa pessoa. Ainda que a sociedade diga que é o contrário, seu filho não vale nada, o seu filho é isso, seu filho é aquilo outro, mas Deus Deus demonstrando amor para o seu filho, acredita que aquela pessoa, ela pode mudar, assim como o pai e a mãe também acreditam que o mau filho hoje vai ser o melhor exemplo no dia de amanhã. Então quando ele fala não deixará vacilar, é como se Deus falasse: eu quero que você mude e eu vou te ajudar a mudar. E quem ajuda o homem a mudar é o próprio Espírito Santo, é a própria presença de Deus em nós, que vai transformando a nossa vida, que fala no nosso coração: não faça isso, não faça aquilo, não proceda desse jeito. Ele vai dizer mais no versículo de número 4: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. E interessante que no versículo 3, ele diz: o que te guarda não tosquenejará. No versículo 4 fala: eis que não tosquenejará. Ele fala a mesma coisa duas vezes. Deus, ele não dorme. Deus, ele não descansa. Deus, ele não está parado a se distrair no sono como nós, ao contrário, Ele está 24 horas olhando para nós. Olha o que a Bíblia diz no Salmo, no capítulo, se eu não me engano é o 2, Salmo capítulo de número 2 da palavra do Senhor. E é uma palavra muito parecida que está no capítulo 2
assim como está também no capítulo de número 3. Glória a Deus. No capítulo 2, no capítulo de número 3, não, ou melhor, no capítulo 3 e no capítulo 4. Salmo capítulo 3. A Bíblia vai dizer o seguinte no versículo de número 5. Esse versículo aqui é tão bonito que dá até para colocar como status no WhatsApp. Salmo capítulo 3, versículo 5. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia. Que palavra maravilhosa. Vira a página no capítulo 4. No capítulo 4 de Salmo, no versículo de número 8, que é bem parecido também. Capítulo 4, versículo 8 diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Aleluia. É saber, irmãos, igreja do Senhor, que ainda que nós estejamos dormindo, e quando a pessoa está dormindo, às vezes ela está dormindo, mas com a cabeça cheia de preocupação, mas ainda que nós estejamos com preocupações, com lutas, com dificuldades, vamos ficar em paz. Não vamos se entregar à ansiedade, não vamos se entregar aos problemas, não vamos deixar o problema tirar nossa paz. Vamos colocar na mão do Senhor, porque o nosso Deus que nos ama, Ele não está dormindo. Ele quer que nós venhamos dormir em paz, sabendo que Ele vai cuidar de cada um de nós. A Bíblia diz no Novo Testamento, lá no livro de Atos, que quando o apóstolo Pedro ele foi preso, a Bíblia diz que a igreja fazia oração pela vida dele. E a Bíblia fala que, se não me engano, Tiago, ele havia sido morto. Tiago era um dos discípulos de Jesus. Ele foi preso e ele foi morto. E Pedro foi preso para no dia seguinte ser dada a sentença a ele também. Ou seja, queriam que Pedro viesse a morrer, porque tinham raiva da palavra de Deus que ele pregava. Sabe o que a Bíblia diz? Diante de uma ameaça de morte, a Bíblia fala que ele estava dormindo na prisão, quando veio um anjo de noite, acordou ele e falou: Pedro, acorda, coloque o teu chinelo, coloque a sua capa. Se fosse nos dias de hoje, talvez seria: coloque a sua blusa, coloque o seu colete, sei lá, levanta, vamos sair daqui dessa prisão. Irmãos, quem é que recebe uma ameaça de morte e consegue dormir em paz e tranquilo? Ninguém. Qualquer problema, a primeira coisa que vai fazer é nos tirar a paz, vai fazer que a gente fique sem paz nenhuma, porque a ansiedade, a preocupação tira o sono. Mas a Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Por que Pedro estava dormindo? Porque Pedro sabia que Deus estava cuidando dele. Jesus pessoalmente falou com ele, lá no final do Evangelho de João, quando ele falou assim: Pedro, você ainda é jovem, mas um dia você ficará velho, e acontecerá isso, aquilo e aquilo outro. Quando aconteceu o período da prisão do apóstolo Pedro, ele ainda era jovem. Então, se o próprio Jesus falou para ele que ele não ia morrer, quem era a pessoa neste mundo que ia tirar a paz de Pedro? Eu não sei quais são as lutas, quais são os problemas, o que você passa na sua casa, o que você passa no seu trabalho, o que você passa na sua família. Mas a palavra de Deus que eu tenho esta noite para dizer é: Deus está cuidando de tudo. Deus está trabalhando em todas as áreas. Olha o que a Bíblia diz, meus irmãos e irmãs, no livro de Filipenses, capítulo de número 1, no Novo Testamento. Depois nós voltamos em Salmos. Filipenses, capítulo de número 1. Filipenses, capítulo de número 1. Você passa 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, e aí você chega em Filipenses. Filipenses, capítulo de número 1. Esta palavra é para nós esta noite, aleluia. Filipenses, capítulo 1, versículo de número 6. Está escrito assim, Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele em quem vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe o que a palavra está dizendo?
a obra que Deus iniciou em nossa vida, ela vai se cumprir. As bênçãos que Deus prometeu para a nossa vida, ela vai se cumprir. Aquilo que Deus tem falado nos cultos, todas as promessas lançadas aqui no altar, pela palavra de Deus, através de homens e mulheres que têm pregado a palavra do Senhor, isso se cumprirá em nossa vida. E sabe qual é esse prazo? Até o dia de Jesus Cristo. Qual é o dia de Jesus Cristo? É até o último dia da nossa vida, ou até o arrebatamento da igreja. Porque se Jesus voltasse agora, nós iríamos com Ele para a eternidade. Então o dia de Jesus se findaria no dia do arrebatamento. Mas vamos imaginar que Jesus volta daqui a 100 anos. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar, só Ele sabe. Mas enquanto Ele não voltar, a promessa de Deus é a bênção, as vitórias, tudo aquilo que Ele prometeu para nós, Ele vai cumprir. Porque a palavra aperfeiçoar quer dizer tornar completo, ou completar aquilo que está incompleto. O que está incompleto na sua vida? O que falta Deus fazer? Falta Deus, eu tenho buscado Deus para me curar de tal enfermidade. Eu tenho orado para Deus abrir a porta em tal área. Eu tenho orado para Deus salvar meu esposo. Eu tenho orado para Deus trabalhar na vida do meu filho. Eu tenho trabalhado para Deus trabalhar na área da minha saúde, que o médico falou isso, mas eu não creio na palavra do médico, creio na palavra do Senhor. O meu problema é esse. Não importa qual é o seu problema. Essa noite eu não vim aqui para falar de luta, eu não vim aqui para falar de problema. Eu vim dizer que há um Deus que nos ama, e Ele está prometendo dentro da palavra dEle, que a obra que Ele tem em nossa vida, Ele vai cumprir, Ele vai realizar, e Ele vai cada dia completar em nós mais vitória, mais bênção e mais milagres para a glória do nome dEle. Aleluia, glória a Deus. Vamos voltar lá no Salmo 121. Glória a Deus. Nós paramos no versículo 4, se eu não me engano, né? Que a minha Bíblia fechou aqui com o Beto aqui. Salmo 121. Nós paramos no versículo. Pode deixar, mano. Pode deixar aqui para eu não. Pode deixar. Salmo 121, versículo de número. Nós paramos no versículo 4, versículo 5. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. Glória a Deus. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. Quando fala o Senhor é a tua sombra, o Senhor é quem te guarda, já está mais do que claro. Não preciso nem explicar, o que já está claríssimo na palavra. Mas o interessante é que ele fala, o Senhor é a tua sombra. Todo mundo tem uma sombra, né? Eu mesmo tenho uma sombra. E como eu sou meio gordinho, minha sombra é até maior. Todo mundo tem uma sombra. Onde eu vou andando, a minha sombra, ela vai me seguindo. Eu posso estar aonde eu estiver, a minha sombra sempre vai me seguir. A tua sombra sempre vai te seguir. Sabe o que a palavra quer dizer? O Senhor sempre seguirá os nossos passos. Aonde nós formos, Deus irá conosco. Onde nós estivermos, o Senhor estará conosco. Vamos confirmar isso na palavra. A Bíblia diz, Mateus capítulo de número 28. Mateus capítulo de número 28. Livro de Mateus, Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo de número 28. Veja o que Jesus ele diz. Em Mateus capítulo 28 é quando Jesus, após a crucificação, ele já está ressuscitado. E quando ele vai subir para o céu, os apóstolos estão admirando o Senhor indo embora, indo sabendo que ele vai voltar um dia. Glória a Deus. E olha que Jesus ele vai instruir os discípulos em Mateus capítulo 28, versículo 18, diz assim, Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui Jesus está falando sobre a igreja, a obra da igreja. Pregar a palavra, salvar as pessoas e batizar as pessoas, amém? Agora escute o versículo de número 20, Mateus capítulo 28, versículo 20. Ensinando-as
a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, quer dizer, ouvir a palavra de Deus através da pregação. Aí depois diz a continuação do versículo: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. A palavra está dizendo que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se Deus está conosco, se Deus está em nós, o que Deus requer de nós? Vamos ler o capítulo 24 ainda de Mateus. Nós lemos o 28, vamos até o 24. Mateus, capítulo de número 24. O Senhor está conosco. O que Deus quer de nós então? Mateus capítulo 28, versículo de número 13. Mateus capítulo 28, versículo 13. 28, desculpe. Mateus capítulo 24. 28 foi o que nós acabamos de ler. Amém? Mateus capítulo 24, versículo 13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Perseverar, insistir, é todo dia. Se Deus está conosco, e nós devemos estar com Ele, orando, obedecendo a sua palavra, lendo a sua palavra, vindo à igreja, em sintonia com Deus sempre, porque o Senhor está conosco, também nós devemos estar com Ele em todo o tempo. Glória a Deus. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar é um dia, é 2 dias, é 3 dias. Lutar pela bênção. Você está buscando uma bênção, você está buscando um milagre. Então busca em um culto, busca em 2 cultos, busca em 3 cultos. Se for preciso, busca o ano inteiro. Mas não deixe de buscar, não deixe de orar, não deixe de falar com Deus, não deixe de exaltar o nome do Senhor. Mas sempre busque em todo o tempo. Porque quanto mais nós buscamos, quanto mais nós oramos, quanto mais nós falamos, quanto mais nós vamos à igreja, quanto mais nós abrimos o coração, mais Deus nos dá vitória para a glória do nome dele. Aleluia. Vamos voltar no Salmo 121. Salmo 121 novamente. Nós paramos no versículo 5, agora é o versículo 6, que tem tudo a ver com a cidade aqui. Que a cidade mais quente que essa não existe. Salmo 121, versículo 6. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Mas como assim a lua vai molestar alguém? Como assim? É lógico que aqui ele está se referindo ao calor, porque assim como ele fala do calor de dia, também fala do calor à noite. Agora 8h20, mas o calor continua. Tanto é que os ventiladores estão ligados e o calor continua. Na sua casa continua. E a pessoa que pode, que tem condição, coloca um ar-condicionado. Quem não pode, como eu, usa o ventilador comum. Por quê? Por causa do calor em excesso. Então um versículo aqui de número 6, quando ele fala o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, ele está usando um exemplo aqui sobre o calor. Por exemplo, eu estava hoje andando lá no centro e estava um calor gigantesco. E quando a gente está no calor, o que a gente faz? A gente procura andar pela sombra. E as irmãs, as mulheres, costumam até usar aquele guarda-chuvinha, né? Para se proteger do sol. Algumas pessoas usam, né? Para se proteger do sol. Por quê? Porque o calor, ele incomoda demais. E quando está à noite, quem consegue dormir à noite com esse calor, mesmo com o ventilador ligado, tem pernilongo, tem aquele calor em excesso que tira o sono. Então esse versículo aqui, ele se refere a quê? Se refere a coisas que nos incomodam, as coisas que querem tirar a nossa paz, as coisas que estão agitando a gente. A gente está falando assim, irmãos, até de uma forma assim meio brincadeira, mas é verdade. Calor em excesso incomoda a pessoa, incomoda principalmente quem tem às vezes problema de pressão e coisa do tipo. Assim como o frio demais também incomoda. Eu sou de São Paulo e lá o frio é demais. Eu acho que a melhor temperatura que eu preguei lá uma vez foi 2 graus de temperatura. Que eu lembro que nesse dia de 2 graus eu estava com 2 calças, era 3 camisas, 2 blusas, luva, touca, parecendo um esquimó. De 2 graus e ainda assim estava com frio, com 2 graus, com tudo isso eu ainda estava com muito frio, porque o muito frio incomoda e o muito calor incomoda. Então esse versículo se refere o quê? A coisas que incomodam a gente.
Mas qual é a resposta para aquilo que nos incomoda? A própria Bíblia diz no versículo de número 7: o Senhor te guardará de todo mal. Então, versículos 6 e 7: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, o Senhor te guardará de todo mal. É como se o Senhor estivesse falando assim: aquilo que te incomoda de dia, aquilo que te incomoda de noite, aquilo que tira a tua paz de dia, aquilo que tira a tua paz de noite, aquilo que está atrapalhando o seu caminho de dia, aquilo que está atrapalhando o seu caminho de noite, aquilo que está perturbando você de dia, aquilo que está perturbando você de noite, ou até de madrugada, aquilo que está tirando a sua paz, Deus vai tirar do teu caminho, porque Deus é um Deus de paz. Ele disse: eu vos dou a minha paz, aleluia. O Senhor te guardará de todo mal. Ou seja, o mal que quer destruir o nosso caminho, é o Senhor que vai destruir o mal. Ele vai destruir aquilo que quer nos destruir, aleluia. Ele guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Final do versículo 7. Então, quando ele fala guardar a sua alma, quer dizer guardar a sua vida, a minha vida, a nossa vida. A nossa vida é importante para Deus. O Senhor está dizendo para nós nessa noite que a nossa vida é tão importante que Ele vai guardar e preservar a nossa vida. E o último versículo, que é o versículo 8, diz: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Em outras palavras, aonde nós formos, aonde nós estivermos, no local que nós vamos, Deus irá conosco para nos ajudar. Se nós vamos resolver algum problema, vamos colocar em oração: Senhor, eu vou enfrentar tal circunstância, eu deixo em tua mão em oração para o Senhor trabalhar, para o Senhor resolver. Ele vai resolver. Senhor, eu preciso da tua ajuda nisso hoje. O dia está começando assim, mas eu coloco o Senhor em oração. Quando começa o dia, deixa na mão do Senhor, que Deus vai trabalhar, Deus vai cuidar de nós. A palavra para nós hoje é essa. Vamos olhar para Jesus, vamos olhar para o Senhor, não olhar para um monte de problema, não olhar para a luta, porque se a gente olha para baixo, se a gente olha para a esquerda, se a gente olha para a direita, se a gente olha para trás, principalmente, que é pior ainda, se a gente olha ao nosso redor, a gente desanima. Quantas vezes a gente desanima, até da questão de vir para a igreja, se a gente para olhar os problemas? A gente olha para a dificuldade e fala: acho que eu não vou para a igreja hoje não, porque a dificuldade entra em nosso coração e nos causa um desânimo. Mas a palavra de Deus está dizendo o quê? Não vamos olhar para o problema, não vamos olhar para a luta, não vamos olhar para a dificuldade, vamos olhar só para a palavra de Deus, só para Jesus, porque o Senhor é quem nos dá vitória em todo o tempo, amém? E essa é a palavra para nós esta noite, em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus para a glória de Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos receber a irmã aqui, em nome de Jesus. Deus possa abençoar e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém? Amados do Senhor, palavra poderosa, né? Oh, glória. Que o Espírito Santo possa continuar a ministrar em nosso coração, né? Que os nossos corações estejam